Os irmãos podem sentar-se, muito bem. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. E trago um abraço e um recado especial do pastor André. Ele está, a partir de hoje, durante essa semana, acompanhando sua filha num festival de música em Minas Gerais. Então vamos estar orando por esse tempo dele lá, tempo de comunhão, de edificação com sua filha. E domingo que vem, o pastor André, então, está de volta aqui conosco. Nós vamos hoje continuar a série de sermões que iniciamos na semana passada, que trata sobre as primeiras igrejas, né? Na análise sempre de pensarmos com que igrejas destas que estamos estudando nós nos parecemos e o que nós podemos aprender com cada uma delas. E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande de falar sobre a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, onde nasce aqueles que eram do caminho, aqueles que anunciavam o Evangelho e a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 42 a 47, vão estar também projetados e nós vamos voltar nesse texto durante o sermão, então se você quiser manter sua Bíblia aberta, também a gente vai trabalhando juntos. E lembro que o pastor André, semana passada, nos convidou e nos desafiou a, nesse tempo, fazermos anotações do sermão, né? Aquilo que a gente aprende no domingo e que a gente pode depois lembrar durante a semana e servir de edificação. Então, convido você também, se puder, fazer suas anotações, seja no papel, seja no celular, como você preferir. Vamos ficar em pé? Vou ler esse texto e nós vamos acompanhando todos juntos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu creio no poder da Tua palavra. Creio, Senhor, que um dia o Teu Santo Espírito inspirou, ó Deus, os autores da Tua palavra, para que hoje nós possamos receber vida vinda de Ti, edificação, ó Deus, vindo do Teu coração. E eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento e fale aos nossos corações, porque precisamos de Ti. E pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Pois bem, o início da igreja de Jerusalém é o que a gente chama do início da igreja primitiva. E esse texto é muito característico do começo dessa história de todos nós, como Igreja Universal de Jesus, espalhada sobre todo o globo, tivemos. Esse é o começo. O que acontece, você deve se recordar, aí no início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é a descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes. E vale a pena a gente fazer uma continha aqui, que é a seguinte: Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois ele passa um tempo conosco, até ir embora para o céu, né? O que a gente chama de ascensão de Jesus aos céus. Ele aparece algumas vezes nesse tempo, não é? Desde a sua ressurreição até a ascensão. Alguém me ajuda aí? Quanto tempo demorou isso? Quantos dias? 40 dias. Tá? Nesse tempo, Jesus apareceu algumas vezes para algumas pessoas, deixou alguns recados, prometeu a vinda do Espírito Santo, e essa vinda do Espírito Santo acontece na festa de Pentecostes, que, pelo calendário judaico, entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes tem 50 dias. Então, se Jesus por 40 dias ficou aqui, ainda convivendo com algumas pessoas, depois foi embora, entre a sua ascensão e a descida do Espírito Santo nós temos 10 dias, tudo bem? Ok? Pois bem. O Espírito Santo desce, há aquele mover todo espetacular, e nós temos a primeira pregação do Evangelho de Jesus, já nisso que a gente chama de igreja, logo depois da descida do Espírito Santo, que é o apóstolo Pedro pregando, e isso está registrado
o resultado disso no versículo 41. Nós começamos a ler o 42, no 41 está registrado assim, ó: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí, quando eu comento isso com algum amigo meu, já fazia isso lá na faculdade ou na adolescência, o cara fala assim: brincadeira, né? Como é que o sujeito pregou sem alto-falante, sem microfone, e aceitaram 3.000? Quer dizer, deve ter ouvido muito mais do que isso, né? E foram batizados. Já como é que fez um batismo assim de 3.000 pessoas, né? Fala a verdade. É poder, não é? Então, eu não sei, gente. Não sei exatamente como foi, mas eu sei que o Deus que pode fazer o sol se levantar todos os dias, que pode manter o universo em equilíbrio, que pode fazer o meu coração estar batendo, e eu nem faço força nenhuma, ele está aqui, tum, 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 eu nem sei como que eu faço isso. Eu sei que esse Deus poderoso faz maravilhas, amém? E ele fez assim, e já no primeiro sermão, 3.000 pessoas aceitam a mensagem de salvação de Jesus e são batizados, e aí começa essa aventura da igreja de Jerusalém, que para mim é espetacular na questão do crescimento da igreja. Pouco tempo depois, Pedro começa a pregar no templo, e se você virar algumas páginas no capítulo 4 de Atos, a gente lê o seguinte no versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. E aqui homens, é homens mesmo. Naquela época, 2.000 anos atrás, não se tinha o costume muito de contar as mulheres nem as crianças. Contavam-se os homens, porque eram tidos como aqueles que lideravam, que decidiam, né? A mulher tinha um papel, infelizmente naquela época, ainda menor na sociedade. Então, eram homens. Se a igreja já estava com 5.000 homens, se você somar aí as mulheres e as crianças, talvez mais de 10, de 15.000 pessoas já faziam parte da igreja nesse curto espaço de tempo. E aí, quando eu estava estudando a igreja de Jerusalém para compartilhar aqui com vocês, eu pensei que aspecto eu iria abordar com mais intensidade. E eu não tenho dúvida que o que sempre me impressionou no início da igreja primitiva foi o crescimento rápido. E é esse tema que eu quero abordar com vocês hoje aqui, nesse tempo, para que a gente possa ter alguma ideia dessa marca impressionante de crescimento que aconteceu e podermos responder a pergunta: por que essa igreja crescia tanto? O que fazia essa igreja crescer de uma forma assim espantosa, assustadora, impressionante? Até tem gente que diz assim: isso não acontece nunca mais. E eu não sei disso, mas a gente pode pensar assim: será que... Porque judeu é abençoado por Deus, né? Judeu é abençoado, né? Os maiores bancos em Nova York são de judeus. Ciência, descobertas, porque Deus abençoou esse povo, não é? Então, será que a igreja de Jerusalém era uma igreja assim, crescia muito? Porque ela era muito rica, ela tinha um templo muito confortável, com ar-condicionado, aparelhagem de som, com as coisas assim de última geração, os melhores instrumentistas, uma programação com luzes, com um monte de coisa. E aí o povo ficava tão impressionado que ia para lá e só queria ficar nessa igreja. Para dizer a verdade, muitas dessas coisas nem existiam, e a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre. Sabe como eu sei disso? Em algumas cartas do apóstolo Paulo, ele pede a outras igrejas daquela época oferta para cobrir um rombo financeiro da igreja de Jerusalém. Então, outras igrejas contribuíram financeiramente para que a igreja de Jerusalém pudesse se manter naquela época. Então, não era dinheiro. Você diz: Josemir, mas a gente leu aí, e será que eles cresciam tanto porque os apóstolos estavam lá? Versículo 43, né, diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Essa é uma boa resposta. Isso a gente tem que considerar. A presença daqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e agora estavam ministrando diretamente, que tinham recebido aquele primeiro batismo do Espírito Santo na igreja, certamente era marcante. Diz que eles faziam milagres, maravilhas. Foi uma época excepcional. Então você diz assim: então se a resposta é essa, os apóstolos não estão mais aqui.
Aliás, há uma dúvida sobre isso. A igreja ainda tem apóstolos, a igreja não tem? Não vamos investir muito tempo nisso, mas alguns estudiosos, porque assim, o apóstolo, essa palavra significa aquele que foi chamado diretamente por Jesus. Aí você diz assim, mas hoje eu posso ser apóstolo, porque eu posso ser chamado diretamente por Jesus hoje. É verdade. Mas esse diretamente, na interpretação de muitos, é aqueles que foram chamados assim pessoalmente. Então, por isso que hoje, aqui na nossa igreja, a gente não tem apóstolo. Mas a gente respeita as igrejas que têm essa denominação, isso não importa muito. Mas esses apóstolos que está se falando aqui são os 12, aqueles que começaram, que andaram com Jesus. Então, realmente foi algo diferencial para aquela igreja, e isso pode fazer você pensar, então acho que se for por causa dos apóstolos, não dá mais, nunca vamos ter igreja que vai crescer desse jeito, porque eles já morreram, não estão mais aqui, faz tempo que já estão lá no céu. Tudo bem, vamos deixar essa pergunta aí, para a gente ir pensando nela. Outra coisa é o seguinte, no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, ele usa algumas metáforas para definir a igreja. Ele chama a igreja de algumas coisas. E tem uma metáfora que aparece bastante. Alguém me ajuda aí. O apóstolo Paulo chama a igreja do quê? De um? Oi? Corpo. Lembra-se disso? Um corpo. Ele fala que cada um de nós somos membros desse corpo, cada um faz a sua parte, todo mundo junto faz o corpo o quê? Crescer. Amém? Beleza. Aliás, eu estou impressionado, gente. Eu já estou nessa idade de vovô, né? Já faz tempo que já não tinha bebê lá em casa, então agora a gente está com a Isadora. A Isadora está aí hoje? Cadê? Está ali com a vovó Marcinha. Eu vou contar uma coisa para vocês, gente. A Isadora está com 7 meses. Ela nasceu com 50 centímetros. 7 meses depois, ela está com, acho que 65, 67, 68 centímetros. Isso dá um crescimento em 7 meses de mais de 30%. Aí você diz assim, então eu entendi porque eles cresciam tanto, porque eles estavam nascendo. Quando a gente nasce, a gente tem uma velocidade de crescimento acelerada, não é? Já pensou se eu hoje estivesse crescendo ainda 30% a cada 7 meses? Alguns têm feito isso lateralmente, tudo bem. Em 7 meses o cara pode ganhar um potencial enorme. Mas pode ser uma coisa assim, né? Será que é isso? Então nunca nenhuma igreja vai crescer mais dessa forma, porque já perdemos aquele primeiro crescimento, se é um corpo. E alguém diz assim, corpo saudável cresce. Vamos pensar nisso, né? Durante esse tempo, vamos pensar nisso. Por que que aquela igreja crescia tanto? Pois bem, independente dessas conjecturas aí, dessa imaginação que a gente pode ter, e desse questionamento que é sempre válido, né? Eu quero pensar com vocês o seguinte, independente de ter acontecido 2000 anos atrás, ou esse ano, Jesus Cristo, na sua palavra, chama a mim e a você para pregarmos o Evangelho no mundo inteiro, para participarmos da redenção dessas pessoas, da conversão das pessoas, e para enchermos um céu que na visão de João no Apocalipse está lotado. Eu não gosto de gente que prega assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, então o céu vai ter pouquinha gente. Esquece isso. A Bíblia diz que quando João olha no céu, ele vê gente vindo de todos os povos, de todas as nações, é muita gente, vestidos de branco, participando das bodas do Cordeiro, e isso vai ser uma coisa sensacional. Isso não aconteceu só por conta da evangelização, da pregação na igreja primitiva. Isso vai acontecer, está acontecendo na eternidade, no mundo espiritual, por conta das igrejas de Jesus de todos os tempos, amém? Então, não me interessa realmente se é porque o corpo era pequeno, se era porque era a primeira infância da igreja. O que me interessa é o seguinte, eu e você, como igreja de Jesus, hoje, nós somos chamados para expandir a igreja de Jesus no mundo. Isso é responsabilidade nossa. Eu tenho que pensar numa igreja que agrega gente, porque isso é uma ordem de Jesus. E se Jesus falou isso, quem somos nós para questionar, para debater, para pensarmos ou para tentarmos nos justificar de alguma forma para termos, às vezes, comunidades que passam anos sem experimentar
um crescimento. Então, eu creio que Jesus espera que todos os grupos de salvos que se reúnem, como nós aqui na Igreja Batista em Perdizes, possam participar desse trabalho de reconciliar o homem com Deus, para o qual Deus usa o poder da sua palavra, o poder do seu Espírito Santo, mas também a mim e a você, que somos quase nada, mas que nas mãos de Deus podemos ser instrumentos dele para a salvação de muitas pessoas. Então, nos próximos minutos, eu quero olhar com vocês algumas características da igreja de Jerusalém, porque o pastor André falou assim: Josemir, quando você for falar, pensa nisso. O que aquela igreja tinha que eu posso olhar para mim hoje como igreja e comparar? E falar assim, olha, isso aqui está ok, isso aqui eu posso imitar, isso aqui não foi legal, prefiro não imitar, isso aqui eu posso aprender, isso aqui eu quero sair com um desafio. Então é isso que nós vamos fazer nesse texto que nós lemos, olhando algumas características daquela igreja. Então vamos passear juntos. Primeira característica é a seguinte: eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. O início do verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Bom, naquele momento da igreja, a gente ainda não tinha o Novo Testamento escrito, ok? Ainda não tinha. Então, como eram passados os ensinos de Jesus para a igreja? Os apóstolos tinham ouvido diretamente de Jesus e falavam assim: pessoal, a gente tem que fazer assim porque Jesus disse isso. A gente tem que ir por esse caminho porque Jesus orientou dessa forma. A gente precisa viver dessa maneira porque esse era o padrão ético, moral, justo do nosso Senhor Jesus. Então, o aprendizado, o ensino, ele era passado ali oralmente dentro da igreja, e as pessoas paravam para ouvir os apóstolos, e eles estavam ali, principalmente Pedro, que é o primeiro líder da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva. E aqui diz o seguinte: a igreja de Jerusalém gostava de estudar a palavra de Deus. Essa é a primeira característica daquela igreja. Porque esse verbo que está traduzido aí para a gente como eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos, é muito mais do que um pouco esforçados. Esse verbo que está aí no grego significa que eles faziam muito isso porque eles gostavam muito, eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Eles eram dedicados no seguinte: sabe aquela pessoa que é fissurada numa coisa, e ela vai, ela estuda, ela quer se aprofundar, ela quer saber mais, ela tem sede daquilo, enquanto ela não sente que ela está dominando alguma parte daquele assunto, ela não sossega. Esse é o sentido desse verbo. E eu, enquanto estava estudando, lembrei daquele jogador de basquete, Oscar Schmidt, todo brasileiro conhece o Oscar Schmidt, o maior cestinha de todos os tempos aí do basquete brasileiro, faz parte do Hall da Fama Mundial de Basquete. E o Oscar Schmidt contou uma história a seu respeito, que diz que ele realmente tinha um dom, o mão santa, lembra o mão santa? Ele tinha um dom para acertar a cesta, mas mais do que um dom, uma habilidade natural, diz que todo mundo treinava no time, e quando terminava o treino, ele ficava sozinho na quadra, e ele não ia para casa antes de arremessar 1000 bolas ao cesto. E a esposa dele era a ajudadora dele. Ela ficava embaixo da cesta, cada bola que ele arremessava, ela pegava, devolvia 1, 2, 3, e antes de 1000, ele não ia embora. Isso é ser dedicado a ser bom arremessador. Esse é o verbo. Ele é dedicado, ele é insistente, ele vai atrás. E aí você alia uma pessoa que tem uma vocação natural para jogar basquete, com essa dedicação, com essa disciplina de treino, ele se torna o maior cestinha da história do basquete aqui no Brasil. Pois bem, é dessa forma que eu e você temos nos relacionado com a Bíblia. Eu quero saber mais. Eu quero entender mais. Por que isso está escrito assim? Eu venho brigando há décadas com o texto da palavra de Deus. Há décadas. Eu acho que essa resposta Deus só vai me dar no céu. Está curioso para saber qual que é? Um pouquinho, Rafa? É sobre a transfiguração. Se algumas pessoas que já eram mortas, os seus espíritos voltam e ali ficam com Jesus, isso nunca te intrigou? Eu tenho pensado nisso há décadas.
não tem problema, eu creio que foi exatamente como Deus falou, e tem motivo para isso. Eu sei, algumas justificativas são os profetas e tal, tudo bem, eu entendo teologicamente, mas é difícil em alguns aspectos para mim, né? Mas eu quero saber, será que a gente tem vivido esse relacionamento com a palavra de Deus, de ser dedicado, de querer saber mais, de querer entender algumas coisas, de buscar? Pois é. Será que eu tenho prazer em vir à igreja para ouvir o sermão? Eu quero ouvir o que Deus vai falar hoje na sua palavra. Não é pelo pregador, mas é na sua palavra. Será que quando eu vou a um pequeno grupo, eu penso assim, lá tem comunhão, tem um tempo gostoso, tem um lanchinho, mas ainda tem discussão da palavra, porque o pequeno grupo é legal, porque não é uma pessoa falando aqui, você só escutando. Às vezes você pode falar, opa, eu acho isso, eu quero aquilo, mas eu vejo dessa forma. Mas eu quando li isso entendi diferente. Então, essa dinâmica do pequeno grupo é legal, porque é diálogo, né? Não é monólogo que nem o sermão. Será que eu gosto desse momento no pequeno grupo? Será que quando a igreja abre uma classe de escola bíblica, eu digo assim, essa eu não posso perder, gente. Falar sobre as igrejas, aquelas igrejas que estão relatadas na Bíblia no início, essa eu não posso perder. Por quê? Porque eu quero ser dedicado a isso, eu quero aprender mais. Essa é a primeira lição que eu acho que a gente precisa pensar sobre a igreja de Jerusalém. A segunda característica, diz aí os versos de 42 e depois 44 a 46, que eles eram dedicados à comunhão. E eu quero ler novamente esse trecho. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E aqui, pessoal, a metáfora que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, sobre a igreja ser um corpo, eu acho que aqui faz muito sentido. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez não seja pelo crescimento rápido no começo. Aqui eu não tenho dúvida de que é essa interdependência que eu e você precisamos ter como membros desse corpo, dessa igreja. É esse investimento de um na vida do outro. Agora de manhã eu encontrei aqui o Cícero, a Cláudia, o Lino, a Lucimar, o pastor Abel e Marinês, que são, e a Marcinha que veio comigo, que são lá do nosso pequeno grupo. E eu já estou com saudade deles. Porque a gente parou em dezembro e até agora não voltou, Cicerinho. Até agora não voltamos. Já estou com saudade deles. Por quê? Porque eles são bênção na minha vida. Porque toda semana quando a gente está junto, um traz uma palavra de edificação, outro traz uma palavra de consolo, outro traz um abraço carinhoso. Porque a gente aprende a amar as pessoas com as quais a gente convive. Tem gente que diz assim, eu amo a minha família porque a minha família é a melhor do mundo. Bobagem, gente. Sua família tem problema como as outras. Você ama a sua família porque você cresceu com eles. Você está juntinho deles, você quer o bem deles, você desenvolveu o quê? Uma coisa chamada amor. Pois bem, a igreja de Jerusalém tinha traços claros de gente que se amava. Porque diz assim, todo dia eles queriam estar juntos. Fazia tudo junto, gente. E, olha, isso não significa que eles concordavam em tudo. Tem gente que pensa assim, a comunhão, todo mundo pensa igual, todo mundo quer do mesmo jeito. Balela. Aonde tem gente tem opinião diferente, graças a Deus. Porque a gente se complementa. E porque a gente pode debater e pensando juntos, chegar a uma conclusão melhor do que eu chegaria sozinho, ok? Graças a Deus. Então, ter comunhão uns com os outros não significa a gente pensar igual, a gente gostar do mesmo estilo de música, a gente gostar se usa paletó ou sem paletó, a gente gostar do horário do culto às 10 ou às 11, não tem nada a ver com isso, isso são coisinhas, detalhes, gosto pessoal, cultura pessoal. Aliás, na igreja de Jerusalém eles tiveram uma discussão séria, um debate teológico fundamental. O que era? Como a igreja começa dentro do templo de Jerusalém, a discussão era, será que ser cristão é uma coisa só para judeu ou é para qualquer um?
E até o apóstolo Paulo, em determinado momento, tem que vir debater com Pedro sobre esse assunto, até que, baseado nas palavras do ensino de Jesus, eles concluem: não, a salvação é para todo mundo, é para judeu e não judeu. Acabou o tempo de só o povo de Israel ser povo de Deus, agora somos todos nós. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. O amor de Deus está espalhado sobre todo o universo, para qualquer um. É assim que a graça de Deus quer agir, expansivamente, sobre as nações, sobre as casas, sobre os corações. É completo. Mas essa foi uma discussão que começou lá na igreja de Jerusalém, um debate teológico seríssimo. Imagina se eles não são iluminados pelo Espírito Santo e pensam diferente. Não, Deus não ia permitir isso. Mas então eles também divergiam, é isso que eu quero dizer. Também tinha debate, também tinha preferência, também tinha ideia errada. Sabe qual é a metáfora que eu gosto de usar sobre esse negócio de comunhão? É o seguinte: eu sempre penso assim, é todos nós aqui dentro de um barco a remo, cada um de nós ali, Jamir ali do lado direito, Luquinhas ali do lado esquerdo, todo mundo dentro do barco. E a gente quer estar nesse barco porque a gente quer chegar no mesmo lugar. Por isso que a gente pegou aquele barco. Porque os nossos objetivos, a nossa vontade primeira, o nosso desejo, aquilo que arde no nosso coração é a mesma coisa. Então, quando a gente está com outras pessoas que querem a mesma coisa, a gente se junta e fala: vamos junto. Agora no barco, vai ter um que vai remar mais que o outro? Vai, gente. Vai ter um, uau, uau, de manhã, de tarde, de noite. Vai ter outro que vai assim, ó. Não é? E vai ter outro que vai sentar e vai falar assim: esse pessoal rema devagar, viu? Olha, eu vou te falar. Aquele ali é o jeito que ele segura o remo, gente. Não nem faz direito isso. Como é que esse barco vai andar? Então vai ter gente de todo tipo dentro do barco. Mas quando você pensa assim: vamos sair do barco? Não. Não, porque eu quero estar junto para chegar lá. Eu quero participar dessa viagem. Isso é ter comunhão. Sabe? É um objetivo único. É uma vontade maior que o meu gosto pessoal. E é por isso que, para ter comunhão, eu e você temos que abrir mão de algumas coisas, gente. Porque a gente é diferente. Já pensou se cada vez que a gente for contrariado, a gente rompe um relacionamento? Você acaba como? Como? Sozinho. Você acaba sozinho. Não é assim. Viver e desenvolver comunhão é colocar o amor como amálgama, sabe? Como aquilo que ajunta. Em alguns momentos, esperar que os outros nos aceitem como a gente é. Em outros momentos, aceitarmos os outros como eles são. Aprendermos que a diferença nem sempre é ruim. E não sermos egoístas. Mas estarmos convictos de que Deus nos chamou para uma caminhada, para uma viagem, e que o final dessa viagem é maravilhoso, porque a gente vai chegar na presença de Jesus, e até lá, inclusive lá, eu não quero ficar sozinho em momento algum. Como é gostoso ir junto. Quando eu estou fraco, o outro me segura, e quando o outro está fraco, eu seguro ele, e assim a gente vai caminhando dia após dia. Eles eram dedicados à comunhão, e até compartilhavam seus bens materiais. Diz aqui que quando uma pessoa não tinha nada, os outros vendiam suas propriedades para dividir dinheiro, né? Isso é importante, gente. Deus tem abençoado a gente de alguma forma financeiramente, Ele espera que nós possamos abençoar outros também financeiramente. Sabe por quê? Porque o maior ídolo que a gente pode ter na nossa vida é o dinheiro. Então, na hora que a gente exercita a nossa fé e a nossa dedicação em Deus, é a hora que a gente oferta. Porque eu entrego aquele maior ídolo que poderia me atrapalhar na minha adoração a Deus. Então, por isso que, graças a Deus, nós mantemos no nosso culto um momento para dízimos, para ofertas, porque isso é treinamento para nós. E é bênção na vida daqueles que carecem. Bom,
Vale aqui destacar o ministério de pequenos grupos, porque diz que lá em Jerusalém eles se reuniam do pátio do templo, mas também se reuniam aonde? Nas casas, nos lares. É onde a gente, dividindo o pão, comendo junto, né, tomando um chá, a gente desenvolve ainda mais esse ambiente de amor. E é fundamental desenvolver amor, sabe por quê? Vou contar uma coisa para vocês. Vocês já viram isso, mas é mais sério do que a gente pensa. João escreveu no seu evangelho palavras de Jesus, que estão registradas no capítulo 13, versículo 35. E Jesus diz assim, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês, o quê? Amarem uns aos outros. As pessoas vão saber que a gente é discípulo de Jesus, não é se a gente carregar uma Bíblia, não é se a gente usar uma camiseta, não é se a gente ficar falando e criticando muitas coisas, não. E pode ter certeza disso que eu estou falando, porque não fui eu que falei, só estou lendo o que Jesus falou. Jesus disse assim, as pessoas que estão próximas a você vão reconhecer que vocês me seguem se vocês amarem uns aos outros aí no grupo de vocês. O testemunho mais importante que a igreja de Jesus pode dar para as outras pessoas é o quê? O amor. É por isso que eles tinham comunhão, porque eles se amavam. Você tem que ter aqui na igreja pessoas que você ama. É lógico que vai ser difícil ter amizade, comunhão com todo mundo de uma forma mais intensa, mas tem que ter alguns que a gente ama mesmo e que a gente quer estar perto, que a gente quer compartilhar, que a gente quer crescer junto, tudo isso. Bom, vamos em frente. Mais uma característica, não é? Eles eram dedicados à oração. Versículo 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E aí, lembra, do dia da ascensão até a descida do Espírito no Pentecostes, quantos dias aconteceram ali? Alguém se lembra? 10 dias, ok? 10 dias. O que aquele povo ficou fazendo durante 10 dias, vocês sabem? O que eles ficaram fazendo? Orando. Vamos ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Antes do Espírito Santo descer, tá? Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles ficaram reunidos 10 dias para orar. E vamos lá, a experiência do Josemir quando adolescente, decidindo orar. Vou orar mais agora. Amanhã eu vou acordar às 7 da manhã e vou orar. É bom orar. A Bíblia diz, Deus diz. Então às 7 da manhã o Josemir começa a orar. Bom, vou começar orando então por mim, pelos meus estudos, pela minha família. Vamos lá, aí ora. Aí quando termina de orar, fala assim, agora foi, hein? Olha no relógio, 7h03. Fala, não, mas é muito pouco, gente. Eu comecei às 7, são 7. Não, vou orar mais agora. Vou orar pelos primos. Vou orar agora pelo serviço do meu pai. Agora eu vou orar, agora eu vou exagerar. Vou orar pelos vizinhos. Aí fecha o olho, vai mais um pouco, ora mais um pouco, mais um pouco. Agora vamos ver. 7h05. Você fala, meu Deus, só isso? Não, agora eu vou orar pelas nações, né? Pela igreja perseguida. Não, agora eu vou abrir meu Deus, agora eu vou mandar bala. E vai, ora, olha no relógio, 7h08. Foi só comigo que aconteceu isso? Sabe por que a gente cansa quando a gente ora? Ou porque é um negócio que exige? Porque é o trabalho mais importante e mais duro que um cristão pode fazer, é orar. Por isso que cansa. Orar 15, 20 minutos, meia hora, é facinho? Ou é só para mim que é difícil? É facinho? Meia hora de oração direta é facinho para vocês? Não é. Porque é um trabalho duríssimo, porque é um trabalho que age no mundo espiritual, aonde as coisas são decididas de forma definitiva. Pois bem, eles passaram 10 dias orando. Já pensou? Pastor André chamar a gente, pessoal, a partir de amanhã, tira férias aí do seu serviço, da escola, vamos passar 10 dias aqui 10 dias direto aqui dentro orando.
Primeiro dia está razoável, segundo dia, sei lá. A partir do terceiro, Deus me ajude. Certo? A gente tem que ser realista. Mas eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos, à comunhão e às orações. Eles tinham um desejo de desenvolver essa prática, essa disciplina espiritual, que é a prática de orar mais. E esse é mais um desafio para a nossa igreja aqui em Perdizes também. Não é? Aliás, depois de Pedro, e talvez o líder mais importante daquela igreja de Jerusalém naquela época é Tiago, irmão de Jesus, que não se converteu, irmão natural de Jesus, que não se converteu enquanto Jesus era vivo, ele se converte depois. E esse Tiago, irmão de Jesus, se torna o líder da igreja de Jerusalém, e diz a tradição que ele tinha um apelido. Alguém sabe qual é o apelido de Tiago, irmão de Jesus? O justo, e tem mais um que fala da prática da vida dele. Sabe qual era o apelido de Tiago também? Tiago, joelho de camelo. Sabe por que ele era chamado de Tiago, joelho de camelo? Porque diz a tradição que ele passava 10 horas por dia orando de joelhos. E os joelhos dele estavam tão calejados como um joelho de camelo, porque o camelo abaixa-se assim, né? E era calo por ele passar tanto tempo orando. Aquela igreja tinha um líder que orava muito, e essa prática se expandia também para os demais membros da igreja. Quarta e última característica. Diz aí que eles viviam com alegria, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Muito bem. Tem uma diferença aí teológica, semântica aí, entre adoração e louvor. Entre adoração e louvor. Alguém me ajuda um pouco aí? Quando a gente pensa em adoração, a gente pensa mais no que Deus... Quando eu estou adorando a Deus, eu penso mais no que Ele é. Ok? Quando eu penso em louvor a Deus, eu penso mais no que Deus faz. Ok? Às vezes a gente não sabe a diferença desses verbos aí, mas no grego tem um pouco dessa sensação assim. Quando eu adoro a Deus, eu adoro pelo que Ele é. Não é importante se você fala ao contrário, tá? Deus entende as nossas orações. Aliás, é uma bênção, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo traduz o que a gente quer falar para Deus. Amém. Porque cada besteira que eu peço, gente, se não é o Espírito Santo me consertando ali, graças a Deus. Então não importa se você entende esses conceitos, mas é claro isso. Quando eu adoro a Deus, eu exalto a sua existência, os seus atributos. Quando eu louvo a Deus, é pelo que Ele faz. Pois bem, quando a igreja de Jerusalém, naquela época, vivendo perseguição, cheio de problema, sem dinheiro, com dificuldade, gente sendo jogada aos leões, eles continuam dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor faz isso. Obrigado porque o meu dia foi assim. Que coisa linda, não é? Que visão aberta da direção de Deus na vida de cada um. Porque eu e você louvamos a Deus mais, muito mais, quando as coisas dão certo. A igreja de Jerusalém reconhecia a ação de Deus no seu dia a dia, mesmo quando tudo dava errado. Por quê? Porque Deus cuida da gente, mesmo quando tudo dá errado. Jesus não prometeu dias ótimos todos os dias para a gente, Ele prometeu estar o quê? Conosco. Ele falou, todos os dias eu vou estar com você, nos bons e nos maus. E dá para sentir isso no dia bom, que Deus está conosco? Dá para sentir no dia mal também? Dá. E por sentir isso, eles louvavam a Deus. Senhor, obrigado, está difícil, são tantos problemas, tantas dificuldades, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei quem o Senhor é, eu provo isso, eu experimento isso todos os dias. E quantas vezes a gente já passou por alguns momentos na vida que a gente fala assim, esse eu acho que eu não vou aguentar. Já aconteceu com você? Comigo já. Mas alguma coisa acontece e a gente aguenta, não é assim? Sabe o que é essa alguma coisa? É Deus cuidando de você em circunstâncias, usando outras pessoas, mudando o seu coração, fazendo
o que a gente não pode fazer, é a presença de Jesus conosco. Pois bem, eles louvavam a Deus todos os dias. Eles tinham essa maneira de viver, reconhecendo a mão de Deus, abençoando as suas vidas em qualquer momento. E diz aqui que por ter essa postura, eles caíam na graça ou na simpatia das pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente está vivendo, e todo mundo tem problemas, você encontra alguém no elevador que fala assim, nossa, hoje vai cair uma tempestade capaz de arrancar o teto dessa casa. Você fala assim, é mesmo, eu nem estava pensando nisso, que eu estou com um parente doente. O que ele tem? Ah, ele tem essa doença. Isso aí para morrer, cara, é vapt-vupt. Bobear, já bateu com as... né? Sabe que tipo de pessoa que tudo que você fala, ele está vendo o lado ruim? Existe. Mas existe aqueles também, que quando você fala assim, olha, eu estou com um parente doente, ele diz assim, puxa, que triste. Você quer falar um pouco sobre isso? Como que você está sentindo? Como que você está vivendo isso? Sabe, eu não sou médico, eu nem tenho assim condição de pagar o melhor tratamento para você, mas eu conheço um recurso para esse momento, que é a oração. Vamos orar junto, pedindo tanto pela cura, mas pedindo mais do que isso, pedindo pelo cuidado, pela bênção de Deus. Existe gente assim. E sabe o que é legal? Todo mundo gosta de gente assim. Todo mundo gosta de gente que acredita em algo a mais. Por quê? Porque as pessoas precisam de esperança. As pessoas precisam de uma resposta que eles não têm sozinhos. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Por que eu nasci nesse lugar, nessa época? Por que eu tenho esses problemas? E de repente aparece você, ou eu, ou qualquer pessoa, com uma palavra de esperança, de salvação, de novidade. E as pessoas dizem assim, de onde você vem? Onde você aprendeu isso? Você diz assim, eu não sei, eu cresci numa igreja batista ali em Perdiz, e lá a gente se relaciona com Deus. E diz o texto que na igreja de Jerusalém isso fazia com que as pessoas tivessem simpatia por eles. Ou seja, a postura daqueles irmãos não era de serem chatos, nem intolerantes, nem orgulhosos. Não. Eles eram pessoas que tinham o coração aberto para cuidar dos outros. Agora, isso não significa que abriam mão do que Jesus ensinava. Não tem que dizer, para agradar todo mundo vale qualquer coisa. Não. Esse é o Tim Maia. Não vale tudo. Não é vale tudo. Tem coisa que é certa e tem coisa que é errado, mas tudo isso tem que ser tratado com amor e com esperança na bênção e na graça de Deus. Assim. A igreja de Jerusalém entendia o amor de Deus como base do reino. O reino de Jesus está sendo estabelecido no mundo a partir do amor. O amor que nasceu no coração de Deus, que foi colocado no nosso coração, que precisa contaminar as pessoas com as quais nós tivermos contato. Bom, dava para falar da igreja de Jerusalém por uma série de sermões. Mas no começo eu falei para vocês, eu creio. E eu preciso dessa resposta. Será que só a igreja de Jerusalém poderia crescer dessa maneira? Não, eu não creio que era uma coisa só para a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque tem uma última coisa nesse texto que aponta para algo fundamental, que isso é aplicado em qualquer igreja de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. Olha só. Versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles faziam algumas coisas, lembra comigo? Eles faziam algumas coisas. Gostavam de estudar o que os apóstolos ensinavam, gostavam de estudar a palavra de Deus. Eles gostavam de estar juntos, de ter comunhão. Eles gostavam de orar. Eles tinham uma vida de louvor, de gratidão a Deus. Eles eram pessoas abertas para ajudar a comunidade, caíam na simpatia do povo, mas era isso que trazia as almas? Só isso? Porque se fosse só isso, qualquer ONG por aí pode fazer essas coisas. Quem trazia as pessoas? Quem acrescentava? Era Deus, diz. Todo dia, vivendo dessa maneira, Deus trazia.
Sabe o que eu lembro? Aqueles filmes da Arca de Noé, lembra? Que alguém fala assim, como é que Noé pegou cada bicho? Aí no filme aparece assim, Noé lá trabalhando na arca e os bichos vinham. Quem que estava mandando? Era Deus. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Deus acrescenta a gente. Você crê nisso? Que Deus acrescenta pessoas no seu reino? Amém? Porque isso a gente tem que saber. Porque senão a gente se acomoda. A gente pensa que é assim mesmo. Que só pode ser assim, que não tem jeito. Deus quer que a gente abra os nossos olhos para o que Ele pode fazer na nossa igreja. Que esse barco vai crescendo. E novas pessoas vão entrando para remar. E novas pessoas vão entrando para cuidar dos calos daqueles que já estão remando muito. E que estão com feridas. Deus acrescenta. Deus cuida, gente. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso decidir, Senhor, eu quero estar dentro desse barco. Eu quero fazer o que o Senhor espera de mim. Não interessa se eu não sei tanto, se eu não tenho tanta força, porque quem vai acrescentar é o Senhor. Deus usa a gente, do jeito que a gente é, da forma como a gente está. Portanto, a igreja de Jerusalém fazia muitas coisas certas, mas não eram somente por essas coisas que havia crescimento. Era principalmente pela presença e pela ação de Deus. É o sobrenatural de Deus que existe na igreja de Jesus. E tem gente que entra na igreja a primeira vez e diz assim, nossa, eu entrei ali, mas eu senti uma coisa diferente. Não sei o que é. Então não é o ar-condicionado, gente, não é a poltrona. É que Jesus diz assim, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estou ali com vocês. É a presença de Jesus que se revela na igreja. Por isso, que alguém diz assim, não, eu quero ter comunhão com Deus, mas eu só quero ter no domingo da igreja. É pouco. Porque não há o desenvolvimento da comunhão na prática. Ah, eu só quero no pequeno grupo. É pouco. Porque acontecem coisas na reunião dos santos que só aqui. E acontecem coisas no relacionamento próximo, nas casas, que é só ali. E que se Deus nos orientou a cuidarmos das duas coisas, é porque Ele sabe que eu e você precisamos das duas coisas. Nós precisamos continuar nos reunindo no templo, adorando, louvando a Deus, ofertando, precisamos. E nós precisamos desenvolver laços de amor, relacionamento com os nossos irmãos, porque precisamos. E se Deus diz que nós precisamos, não questione, porque é bobagem. Não ache justificativas e motivos, porque é bobagem. Deus sabe. Ele sabe de tudo, gente. Podem crer que Deus sabe. Nós vamos cantar uma música agora. E eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: dessas coisas, amor pela palavra de Deus, dedicação à palavra de Deus, dedicação à comunhão. Faz um favor para mim, feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Pensa comigo, ó. Dedicação no estudo da palavra de Deus. Dedicação na comunhão com os irmãos. Oração. Vida de louvor e gratidão. Vida de simpatia para com aqueles que ainda não são da igreja. Tem alguma área dessa que você quer dizer hoje para Deus? Senhor, perdoa a minha negligência. Perdoa porque eu tenho levado de qualquer jeito. Me ajuda, Senhor, a sair hoje daqui com um propósito novo. Seja para estudar Tua palavra, seja para orar mais, seja para ter mais comunhão e amor com os meus irmãos, seja para não ser tão egoísta e querer anunciar esse evangelho de Jesus para todo mundo, Senhor, de alguma forma para reconhecer, ó Pai, as Tuas bênçãos todo dia, a Tua misericórdia que se renova cada manhã na minha vida. A gente está estudando essas igrejas para que a gente possa olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, me leva para a Tua vontade. E eu quero cantar e depois orar por você, mas ficaria muito feliz se você pudesse agora, se você tem algum propósito a partir desse dia, nesse sentido, que
que você levantasse só uma mão para eu saber, para quando eu estiver orando. Alguém? Amém. Mais alguém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Só um sinal e depois pode abaixar. Amém, glória a Deus, amém. Deus está vendo isso, sabe? Não é para eu ver, não. Amém, irmã. Amém, amém, irmã. Não é para eu ver, não. É para amém, querido. É para Deus saber, meu filho. Eu vou conduzir esse barco até o último dia, eu vou estar junto com vocês. E vocês podem experimentar coisas novas. Vocês podem experimentar coisas novas. Vamos ficar em pé? Essa música, ela retrata esse